Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Seja muito bem-vindo, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Eu sou o Beto, seu host de plantão, sempre aqui com vocês e comigo aqui, meu amiguinho, o Lucas. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Sejam bem-vindos à sua dose semanal de teologia e nerdice. E se você já conhece nosso trabalho, já gosta do que a gente faz aqui, então já deixa aí sua curtida, já deixa seu comentário. Entra aí no nosso Instagram também, talvez você esteja ouvindo aí no YouTube, no Spotify. Entra no nosso Instagram também, dá uma força pra gente lá. E não esquece de abençoar a vida do seu amiguinho também, do seu coleguinha, porque se isso aqui, você curte isso aqui, você conhece algum amigo nerd, fala pra ele do Dois Nerds e uma Bíblia também. Com certeza vai ter um podcast aqui que ele vai gostar e ajudar a gente aí a conhecer cada vez mais um pouco da cultura pop e sua relação com a teologia. É isso, estamos aqui para anunciar a palavra de Deus, falando com a nossa cultura, então ajuda nós. E hoje, talvez um pouco mais nerd pop do que teológico, vamos falar um pouco sobre Asimov. Vou usar aqui, amigo. O maior escritor sobre robótica aí que a gente já teve. E é isso aí. Isaac Asimov, esse que é um nome conhecido, né? Acho que até para quem é nerd, simplesmente nerd, não precisa ser especificamente da ficção científica. O nome do Asimov é um nome bem conhecido. Eu acho até para quem não é nerd, Asimov é um nome relativamente conhecido. Eu não conheço muito do autor em si, confesso, não fui muito atrás, mas o que sabemos de Asimov, né? Ele vai ser a referência a respeito das famosas leis da robótica. Quem é da geração que assistiu, acompanhou o lançamento de Eu, Robô no início dos anos 2000, deve se lembrar das leis da robótica, né? Porque o Eu, Robô, ele tornou muito conhecido essa proposta aí. É evidente que quem já lia Isaac Asimov já conhecia as leis da robótica, desenvolvidas por ele, mas o Eu, Robô tentou adaptar para as telas como seria um mundo com essas leis da robótica, né? E o Isaac Asimov é esse cara que escreveu direcionado para ficção científica, se caracterizou por escrever ficções, contos, dentro desse contexto de ficção científica, e foi um cara visionário, então ele tentava realmente enxergar como que seria o futuro. Ele via as questões ali do seu tempo, ali século XX, ele via essas questões, via os desafios, mas via os avanços da tecnologia. E assim como George Orwell, em 1984, foi tentando verificar como seria o futuro em questões políticas, econômicas e sociais, o Asimov tenta fazer isso com tecnologia. É lógico, não é só sobre tecnologia. Existem todas as implicações de uma sociedade cada vez mais tecnológica. Então, como que isso afeta também política, sociedade, economia. Esse é Isaac Asimov. Eu nunca achei que eu me interessaria por Asimov até eu adquirir os 5 livros da Fundação, que é um marco aí na literatura do Asimov. É uma trilogia, né? Tem os 3 livros originais, chamados Trilogia da Fundação, e tem os livros que dão apoio, né? São os spin-offs, vamos dizer assim, da Trilogia da Fundação, que vão ampliando o repertório. Como eu adquiri a um preço muito barato, estava muito barato, eu não podia perder o valor que eu encontrei esses livros, eu adquiri ele, só que daí não adianta a gente adquirir e não ler, né? Eu falei, em algum momento eu tenho que ler, e esse ano eu tinha me comprometido já que esse ano eu ia ler Asimov. E nesse meu período de férias, meu amiguinho, da trilogia da Fundação, 2 livros foram vencidos, né? Os 2 primeiros aí da trilogia, estou no 3º. Oremos para que em algum momento eu consiga terminar agora que as aulas voltaram. E é interessante vermos como Asimov trabalha a trilogia da Fundação.
Quero falar um pouquinho aqui com vocês, vamos falar aqui um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Agora, uma coisa curiosa, amiguinho, ainda falando das Asimov, como é difícil a gente identificar adaptações para o Asimov das obras dele. Tirando Eu, Robô, que é um clássico, e que não é uma adaptação, tem uma obra do Asimov chamada Eu, Robô, mas a obra em si não é uma adaptação direta da obra, porque é uma série de contos. Então, Exato. a obra se inspira nos contos do Asimov. Mas a trilogia da Fundação, só muito recentemente que saiu uma série, se eu não me engano, pela Apple TV. Isso, uma série para Apple TV. Né? O quão bem adaptado ela é, não fazemos a mínima ideia. Pois é. Então, mesmo sendo um cara conhecido, como o Asimov demorou para se tornar adaptação. Não tem muita coisa adaptada do Asimov, pelo menos diretamente. Só se forem inspirações em Asimov, porque a adaptação mesmo é bem raro de achar. Trilogia da Fundação é a obra do Asimov que nós temos lido. E meu amiguinho, o Asimov, ele tem um jeito estranho de escrever. Eu demorei para me adaptar com o jeito de escrita do Asimov. Ó, eu li A Caverna de Aço, mas faz tanto tempo que eu nem lembro se eu achei difícil ou não. Ele tem um jeito de escrever, porque o que você espera quando você lê uma ficção? Eu tenho essa dificuldade com ficção. Eu acho que eu tenho um estilo preferencial na minha cabeça, e sempre que eu pego um livro de ficção para ler, eu espero que ele siga esse meu estilo preferencial. Eu tenho percebido É isso. o estilo tolkieniano. Provavelmente. Porque foi a mesma coisa com outras obras já de fantasia que eu já li. Acho que quando a gente fez a live do Drácula, quando lemos aqui juntos, eu achei muito estranha a forma de escrever também do Drácula. E com as Asimov também foi um jeito diferente. A proposta da Fundação, o que é a Fundação, né? Tem um cara chamado Hari Seldon, nós vivemos dentro de um império galáctico, né? Então estamos aí nos anos 2000, bem mais para frente aí, 2500, 600, não vou lembrar a data exata agora. E a gente está vivendo dentro de um império galáctico. O universo é muito grande. Nós achamos grande o nosso mundo aqui, 8 bilhões de pessoas, só que a capital do Império Galáctico, que é Tranton, habitam mais de 40 bilhões de pessoas em Tranton, que é Tranton, alguma coisa assim, que é a capital do Império. Isso só no Império, na capital. Nós estamos falando de planetas espalhados por todo esse universo. Até muita gente. E todo esse povo está subordinado ao Império. Hari Seldon é um pesquisador. O Asimov chama eles de psicólogos da história. É uma profissão que o Hari Seldon inventou, que o Asimov inventou. E qual que é a função dos psicólogos da história? É estudar como as sociedades pensam, como o mundo pensa de forma massificada, e pensar em estratégias para lidar com essa sociedade. É algo muito parecido com o que hoje seriam os nossos economistas e sociólogos. É um misto ali de sociologia e economia, mas tem também um pouco da psicologia, porque a função desse psicólogo é estudar a mentalidade das sociedades e como elas reagem ao mundo. O Hari Seldon, como esse psicólogo, ele percebe, ele diagnosticou, ele é o maior psicólogo do seu tempo, e ele diagnosticou que o Império vai cair. A sociedade está arrumando para a queda do Império, não vai demorar para essa queda acontecer. E se o Império cair, eles vão demorar milhares de anos para conseguir reerguer-se num novo Império. Então, Hari Seldon, ele propõe caminhos dentro da psico-história. Ele cria um caminho para que em 1000 anos apenas, e não milhares de anos, após a queda do Império, esse novo Império se reerga num Império muito mais forte e poderoso. Para tanto, ele cria a Fundação, que nada mais é do que uma sociedade que tem a tarefa de desenvolver um livro que vai ser a Enciclopédia Galáctica, que vai conter dados de todo o Império. E enquanto desenvolvem esse livro vai ser primordial para que esse novo Império renasça. É assim que começa a trilogia da Fundação. Hari Seldon é um personagem que aparece só no primeiro capítulo, porque depois disso ele morre,
e ele se torna apenas uma citação durante todo o resto da história. Isso é a trilogia da Fundação de Asimov. Que loucura. É uma loucura. Haja empenho pra criar, estruturar todo esse universo, fazer ele fazer sentido, tá ligado? Sim. Meu Deus. E como funciona a ordem do Hari Seldon? Então, o primeiro livro da Fundação, ele não vai... O que a gente pensa sempre no livro de fantasia? Nós vamos pegar um personagem, um grupo de personagens, vamos caminhar com eles por um tempo, vamos seguir uma trama, um enredo com eles. Vamos ver os relacionamentos entre eles, o desenvolvimento deles, e o pano de fundo dessas relações vão ser ampliar a mitologia da história. O Asimov, ele tem um tipo de escrita que não tem como acompanharmos um único personagem. A proposta do primeiro livro da Fundação é falar sobre os períodos históricos iniciais da Fundação. Então ele vai descrever ali os primeiros 300 anos da Fundação, desde que ela foi criada. A Fundação, assim, esses 300 anos dele se estruturando antes da queda do Império. Não, o Império vai cair. E aí como... Não, vai cair, mas ele não caiu ainda. Não, ainda não, isso. Tá na transição para cair. É tudo preparação para. Isso. Ele cai no meio do primeiro livro. O Império vai cair no meio do primeiro livro já. O Império cai. E aí o Asimov ele vai mostrando pra gente como que essa fundação vai se desenvolvendo. E a gente pensa o quê? Eu pensei isso na introdução do livro, né? Que ele vai falar sobre a enciclopédia, o foco vai ser a enciclopédia. Gente, a enciclopédia é só um detalhe. Porque no final das contas, olha a estratégia do Hari Seldon. Ele tem traçado todos esses 1000 anos, meio que pré-determinado esses 1000 anos. Como que tudo que tem que acontecer. Tanto é que ele vai gravar vídeos. Porque vão surgindo durante esses 1000 anos aquilo que eles vão chamar de crise Seldon, que é um período de crise histórica em que eles esperam que venha um vídeo do Hari Seldon, que o Seldon não diz quando esses vídeos vão aparecer. Ele apenas diz, ele apenas deixa gravado. E aí tem uma sala lá na Fundação, que é a sala do tempo, que é onde o Seldon aparece, o holograma dele, explicando quais são os próximos passos, porque ele não deixou o plano estruturado com ninguém. Inclusive, a psicohistória morre, porque o Seldon leva com ele todo o conhecimento da psicohistória. Porque a ideia é que não tenham psicólogos da história, porque ele disse que isso ia estragar o negócio, que ia influenciar no plano dele. É um troço... O cara planejou os 1000 anos, assim, arquitetou tudo, tá tudo pré-determinado já. Isso. Então, quando surge uma crise Seldon, aparece o Seldon nesse holograma e explica o que tem que acontecer. E aí a gente vai percebendo que não é só uma enciclopédia. A Fundação, ela é uma sociedade composta por cientistas que têm um vasto conhecimento. Eles estão no extremo da periferia da galáxia, onde o Império não alcançava. O Império tinha dificuldade de alcançar as periferias, como é nas sociedades de hoje também. Tudo que é mais distante dos centros fica mais difícil de ser alcançado. A Fundação vai para essa região. Consequentemente, a Fundação vai começando a ter fortes influências ali, ganhando um grande destaque na ciência e, consequentemente, na política, na economia. O Hari Seldon vai mostrando pra gente que o conhecimento tecnológico é um influenciador das sociedades. Quem tem o conhecimento tecnológico consegue exercer uma maior supremacia, às vezes política e econômica, sobre outros povos. E ele vai mostrando esses trechos históricos. O que aconteceu nos primeiros 20 anos? Aconteceu tal coisa. Aí, todos os personagens desses 20 anos vão morrer. O próximo capítulo, vamos agora 60 anos depois, o que está acontecendo? Então a gente vai acompanhando a história, a gente não acompanha personagens, a gente acompanha histórias. Porque o Seldon é um contista, ele gosta de contos. Então o importante são apenas contos rápidos do que está acontecendo. Qual é a grande personagem da história? A Fundação. Essa é a grande personagem. Que loucura, né? Porque a gente tá falando de um universo, né? O cara escreveu história sobre um mundo. Não é sobre um personagem, é sobre um mundo. Isso. Né? Então, é como se a gente fosse acompanhar um livro do Senhor dos Anéis que não conta a história do anel ou da sociedade, mas conta ali a história do condado. Isso. O comecinho do condado do Senhor dos Anéis é um pouco isso. Ele conta um pouco da história do condado. Só que é só um capítulo de base, de estrutura, pra gente entender quem eles são. Não é um livro inteiro, né? Isso aí. E essa é a proposta. E por isso que é tão estranho de ler, porque você tem que estar no livro de história. E é mais ou menos essa ideia. Me lembrou um pouco, dadas as devidas proporções, a proposta do Silmarillion, do Tolkien. Que você tem a história do mundo do Tolkien na Primeira Era.
Tô aqui sendo bem respeitando as devidas proporções, que eu acho que o Silmarillion é um pouco mais desgastante do que o Asimov. O Asimov, dentro dos seus capítulos históricos, ele traz bastante questões relacionais entre os personagens e tudo mais. Isso vai ser até o segundo livro. No segundo livro, aí sim a história ela tem os seus personagens que a gente vai começar a acompanhar, o segundo e o terceiro livro. Então a gente é apresentado alguns personagens, o Império já caiu definitivamente, e aí acontece algo, meu amiguinho, e aí eu tô no meio dessa história agora, não sei qual que é o desenlace. Mas o segundo e o terceiro livro, a gente... E aqui agora spoiler é livre, cuidado, então... Agora só? Agora só? Não, é que até aqui tava tranquilo, eu creio, com as histórias, mas esse segundo momento aqui, o spoiler vai ser mais... Porque vai surgir, nesse segundo momento da história, vai surgir um problema na... Lembra que é tudo pré-determinado. Uhum. Só que agora surgiu algo que o Hari Seldon não preveu aparentemente. Surgiu um personagem, porque surge uma crise Seldon muito intensa. Todo mundo fica na expectativa, então, de precisamos esperar a orientação do holograma do Hari Seldon. E quando o holograma vem, ele fala tudo ao contrário do que está acontecendo, como se não fossem coisas previstas. Porque surgiu um personagem, que é um mutante, não vou entrar em muitos detalhes aqui para não ser tão escrachado, é um mutante, ele tem habilidades especiais por ser um mutante, e ele quebra os planos do Seldon. Não sei se intencionalmente ou não, ainda não cheguei nessa parte, mas ele... Tudo que o Hari Seldon preveu, ele está começando a desmontar. E aí agora, aquilo que era a esperança de todo o universo se torna talvez uma desesperança ou não. Não sabemos. Será que Hari Seldon não preveu mesmo? Será que Hari Seldon, será que ter tudo... E aí vem a minha grande indagação, amiguinho, teológica, né? Será que ter tudo pré-determinado, conforme o Hari Seldon prevê, é a solução para todos os problemas? Será que no final das contas essa dosezinha de liberdade que o mutante está propondo nas decisões não contribui também para o bem do universo? Esse mutante consegue fazer algo que até o momento ninguém tinha feito. Ele faz aquilo que o Império fez também. Ele unifica todos os planetas com a habilidade que ele tem mental. Ele tem habilidades mentais. E ele consegue unificar todos os planetas. Por quê? Ele interfere nas emoções das pessoas. Então ele acaba com a raiva e cria um condicionamento nas pessoas para elas não se rebelarem contra ele. Com isso ele traz uma paz para todo o universo. Qual que é o custo disso? Perder a liberdade. Perder a opção de escolher. Qual é o custo da paz? Qual é o custo da estabilidade no universo? Então existem algumas questões que o Asimov ele traz como reflexões pra gente, né? Não é só sobre tecnologia, portanto, é sobre sociedade mesmo, sobre relações humanas. Qual é o custo de você ter uma história toda pré-determinada? Isso tem um custo. Qual é o custo de você manipular emoções e condicionar uma sociedade à sua própria vontade? Será que vale a pena isso? Evidentemente a gente tem os personagens que se rebelam contra isso, né? Estão lutando contra isso. Mas até que ponto vale a pena? Não sei se eu não lembro, ninguém. Você assiste Invencível ou não? Ou leio? Cara, eu só assisti a primeira temporada. Eu acho que na verdade eu assisti tipo, o primeiro pedaço da primeira temporada, tá ligado? Spoiler free pode aqui também, no Invencível? Pode. Pra quem lê os quadrinhos, talvez não seja tanto spoiler, mas pra quem tá vendo a série vai ser spoiler aqui. É a mesma ideia do que o robô vai fazer, né, na metade final já da série, quando ele começa a prender heróis e matar heróis, porque ele percebe que o grande problema no final das contas é o descontrole que a gente tem sobre os meta-humanos do universo. Então a gente tem que eliminar meta-humano, prender eles, e meio que privando algumas liberdades a fim de conseguir a paz na Terra. Ele tá errado? Aí é uma indagação que o Invencível, gente, é um quadrinho, uma série bem complexa, em reflexões profundas. É o que a gente quer no final das contas? A paz, ela tem, de certa forma, um custo, a paz perfeita e utópica. E ela só é alcançada com certos condicionamentos. É isso? Ou a gente quer 100% de liberdade? 100% de liberdade vai exigir algumas consequências ruins também, alguns relacionamentos conturbados, né? Quem discorda do robô quando ele faz isso começa a pensar nisso. O mundo está melhor aparentemente,
não tem mais conflito, prédios destruídos, pessoas morrendo, a criminalidade abaixou. E aí, será que o robô estava errado? Não sei, não tô aqui, não tô dizendo quem tá certo e quem tá errado, são reflexões. Uhum. E é algo muito parecido com o que o Asimov propõe na trilogia dele. E é uma discussão, essa parte do robô, né? É uma discussão que a gente vê em outras histórias, parecido, por exemplo, no próprio Homem-Aranha, o Jameson sempre fala assim, cara, tudo bem, o Homem-Aranha tá salvando o dia, mas se ele não existisse em primeiro lugar, esses meta-humanos não existiriam. Então, tudo bem, o Homem-Aranha salvou o dia, mas ele é a origem do erro. E outra história que mostra muito sobre isso é o Batman também, né? Que se não existisse Batman, não existiria, sei lá, Coringa. Coisa assim. Então é interessante a gente pensar nessa perspectiva. Tem coisas que são boas pra gente. Então, por exemplo, tentando entrar nesse mundo aí da fundação, a paz, ela é boa. A paz proposta pelo mutante, ela é boa. É legal que o mundo esteja em paz. Mas aí é o pergunta, a que custo? Então, essa paz custa a liberdade efetiva, a agência de escolha das pessoas? Então não é uma verdadeira paz, é uma fachada. A partir do momento que esse mutante morre, tudo vai voltar para o caos. Então não há uma solução. A gente só tá colocando uma fita temporária em um buraco até que esse buraco seja exposto novamente, né? Então muitas vezes as ações realizadas, elas até podem ter boas intenções, mas elas não vão solucionar situações de forma completa. Vou fazer outro comparativo aqui, se eu for pensar, por exemplo, no Boromir. O Boromir tinha uma boa intenção. Usar o poder do anel para vencer Sauron parece lógico. Temos a arma mais poderosa do inimigo, vamos usá-la contra ele. E talvez por um tempo até pudesse funcionar, só que você não estaria erradicando o mal. Então mesmo que eles não se corrompessem, mesmo que eles lutassem contra Sauron e vencessem Sauron, eles não matariam, porque o anel ainda existiria. E aí, efetivamente, com o tempo, com as eras passando, novamente Sauron se levantaria, né? Então, a gente tem situações e problemas. Muitas vezes, a solução é só da situação, mas não do problema, né? Não da raiz do problema. Isso aí. E o Asimov, ele tem essa é a proposta dele, né? O Miguinho falou que leu Caverna de Aço. Eu li há muito tempo atrás os contos também do Eu, Robô. E o Asimov, ele traz essas reflexões futurísticas mesmo e certamente utópicas, né? Então a gente quer a paz, qual que é o custo? A gente quer desenvolver robôs, tecnologia, inteligência artificial. Gente, o Asimov já tinha previsto tudo isso, tá? Não é nada novo. Essa inteligência artificial que está surgindo nessas discussões não surgiu agora, não. Asimov já tinha levantado esse problema. Quem assistiu ao Robô sabe que esse problema já existe. Essa reflexão é real já. Pra quem não conhece a história base do Caverna de Aço, a gente acompanha um policial, é uma história investigativa, tá? Pegadinha meio Sherlock Holmes aí da vida. É um policial investigador. Ele mora numa mega cidade. Então, o mundo tá tão populado que, tipo, sei lá, Estados Unidos virou uma grande cidade, tá? Todo os Estados Unidos é uma grande cidade, mais ou menos isso. E aí, temos alienígenas, não. Nós temos robôs que são humanoides, assim. Você não sabe dizer que ele é um robô, né? É igual o Alien. Quem conhece os robôs do Alien. E aí, a Terra meio que ficou dividida entre aceitar ou não os robôs. E aí a gente tem os marcianos, que eu acho que são marcianos. Ou lunares, alguma coisa assim. São humanos que foram pro espaço e criaram lá outra sociedade e rejeitam a Terra. Porque na Terra tem doença, tem dificuldade e é tudo sujo. E lá não, lá é tudo muito limpo. Então eles se consideram superiores. Então, sei lá, são alienígenas, mas eles são humanos também. Só que se foram da Terra pra lá. E aí acontece um assassinato. Que eu acho que é um assassinato de um desses marcianos na sua colônia, desses lunares, sei lá. E aí, esse policial fica encarregado de descobrir quem que foi o assassino. Só que o parceiro dele é um robô. E qual que é a coisa? Se você não descobrir antes do robô, a força policial vai ser substituída por uma força robótica. Agora, se você conseguir descobrir e provar que os humanos conseguem ser melhores do que o robô, a gente vai continuar tendo humanos como polícia. Então, além de todo o enredo da investigação policial, que é o objetivo, tem essa guerra, essa corrida contra os robôs. E aí tem 1 milhão de elementos sociais, políticos trazidos, que é a característica do Asimov. Isso aí. O Asimov, ele é um cara que indaga as problemáticas, gente, da robótica, da inteligência artificial.
É um problema que ele já estava vislumbrando, e não só um problema da robótica, de novo, o Asimov ele não se restringe só à tecnologia, como isso impacta a sociedade, como isso impacta relações humanas, como isso impacta a economia. Quando você começa a ter robôs trabalhadores, o que isso vai impactar na economia das pessoas? Nós temos uma dificuldade aqui. Quando você começa a ter robôs envolvidos em funções sociais, o que acontece com as pessoas? O que acontece com o mundo? Então, é um leitor fora do seu tempo, é um cara visionário. Asimov, ele é uma das referências quando a gente fala de ficção científica aí nos livros de fantasia. Creio que ele, junto com o autor de Duna, são os maiores autores de ficção científica até o momento que temos do século XX, ou ouso dizer até de todos os tempos. Aí são duas pessoas com uma visão muito grande de ficção científica, não estamos falando de fantasia aqui, né? Sim, eu concordo. Eu acho que o Frank Herbert de Duna é o cara da viagem espacial. Ele é o cara que definiu muito de como funciona a viagem espacial e dilemas nesse sentido. E o Asimov, claro, eu acho que a Fundação vai ter um pouco mais de viagem espacial do que o Cavernas, né? A trilogia do Cavernas, que é um pouco mais pé no chão. Mas ele é o cara do social ali, né? Dilemas políticos sociais com robótica, principalmente. O Frank Herbert, ele meio que trabalha no pós, né? O universo de Duna que a gente normalmente explora, ele é o pós-máquina. Uhum. Tivemos as máquinas, não deu boa, estamos no mundo pós-máquina. O Herbert, ele tá no mundo máquina, pré da ruim. Entendi. Daria até pra colocar os dois no mesmo universo, se quisesse. Por fim, meu amiguinho, uma coisa também que me chamou a atenção no Asimov é ver como, consequentemente, como ele fala de robótica e suas influências na sociedade. É claro que a religião também está incluída nesse rolê. Então é bem interessante a gente ver como existe um culto à tecnologia e ao conhecimento em Asimov. O conhecimento e a tecnologia se tornam deuses, né? Então existem sacerdotes, por exemplo, que defendem essas questões tecnológicas e tal. É curioso porque a religião está envolvida nisso, porque se tem um troço que influencia massas, é a religião. Isso é algo inegável, né? Quando você traz a perspectiva divina para essas questões, tudo se modifica. Então isso acontece também na história de Asimov. Não é tão escancarado, é bem discreto. Não sei se Asimov era cristão ou não, não sei se ele teve intenções com isso ou não. Eu creio que não. Mas fica aqui também a contribuição para essas questões da religião também fazendo parte, de forma discreta, das obras do Asimov. Não tem como você apresentar um mundo muito complexo, muito grande, muito estruturado, ainda mais que parta do nosso mundo, e você não tratar o elemento religião. Exatamente. E aí talvez, né, quem esteja nos ouvindo e nunca leu Asimov, né, talvez esteja pensando, eu começo por onde Asimov? Então, a gente tem a trilogia da Fundação, que é a que eu estou lendo. Eu acho que é legal começar por ela. Eu não comecei por ela com Asimov, mas eu acho interessante porque, apesar de ser um estilo diferente de leitura, os capítulos eles são curtos, então permite que você faça pausas com mais regularidade para quem tem dificuldade de ler corridão. Isso é então tem vários capítulos, os capítulos são bem menores, tem bastante capítulo nas obras geralmente. E apesar do jeito diferente de escrever, as traduções, pelo menos eu tô com a da Aleph aqui, o livro que eu adquiri é da Aleph. Eu achei bem boa a tradução. Mas, quem preferir ainda outro... Eu não conheço Cavernas de Aço, mas me parece também que segue uma linha histórica, assim, de história mesmo, de personagens, eventos e tal, é isso, né? Isso. Ele passa ali, tipo, uma semana, assim. O cara tem, você tem tal data pra finalizar seu rolê. Então, a construção de mundo é muito interessante, porque ele não é expositivo. Ele não se interessa em falar pro leitor, olha, aconteceu isso, por isso que o mundo é assim. Não. Você vai absorvendo o mundo ao redor conforme as coisas acontecem. E é genial como ele faz. E outra obra que eu conheço do Asimov e que eu particularmente achei que foi um bom início para mim para conhecê-lo é realmente a coletânea de contos que ele tem e que a Aleph traduziu como Eu, Robô. E é uma série de contos que o universo é o mesmo, mas os contos são totalmente independentes. Então, você lê um conto, não gostei desse conto, talvez o próximo você goste. Que a única coisa que é comum é o universo, né? A ideia do Asimov é mostrar as aplicações das leis da robótica, suas implicâncias em diferentes contextos, com diferentes pessoas, a fim de ampliar a reflexão se os robôs são tudo isso ou se são um problema. Então escolha aí, vê qual que é o gênero que você mais te apetece e comece. Asimov vale a pena. Eu não entendo porque eu demorei tanto para começar a Fundação.
Mas chegou finalmente o momento. Uma boa leitura. E pra ficar aí registrado a grande influência no universo pop do Asimov, as leis robóticas são aplicadas no universo de Matrix, no universo de Astro Boy, no universo de Mega Man. Há citações das leis da robótica em diversas outras obras que às vezes não citam-as diretamente, ou a ponto delas, mas comentam por cima. Mas robô não poderia fazer uma coisa dessa. Aí você entende, poxa, as leis robóticas estão aplicadas aqui. Então, muitas pessoas vão escrever sobre ficção científica com robótica, eles simplesmente trazem. Tipo, as 3 leis da robótica é a nossa base, vamos partir daqui porque são boas e dá pra trabalhar muita coisa em cima disso. É isso, meu povo! Um pouquinho aqui de... estamos começando a explorar, porque também é um personagem que eu quero explorar mais, o Asimov. Eu li As Cavernas de Aço, eu quero ler o resto das coisas dele. Então começamos a explorar no universo e já trouxemos pra você. Opa. E com certeza, conforme o Lucas for lendo ali e eu consiga também consumir um pouco mais, a gente traz mais. Cara, ficção científica é um rolê que eu gosto demais. É muito bom mesmo. Né? Obrigado pelo teu tempo. É isso aí, gente. Eu também me surpreendi com ficção científica. Não é o gênero que eu sou muito fã, né? Eu sou um cara mais da fantasia. Mas tem sido muito interessante ler ficção científica. Então fica a dica também, o convite, né? Transcenda aí os gêneros que você gosta, explore outros. Você vai ver que a literatura é um universo muito grande, gente. Tem pra todo mundo e você pode se surpreender com alguns gêneros literários. Prazer estar com você, meu amiguinho. Te vendo no próximo cast, pessoal. É isso, meu povo. Um beijo e um cajó.